Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com o canal Rumo até Messi e hoje eu vou fazer uma avaliação aí do time do São Paulo. Vou fazer um raio-x aí entre o Rogério Ceni e também o Dorival Júnior. Lembrando que chegamos aí à 22ª rodada da competição e cada técnico disputou aí 11 partidas frente à equipe do São Paulo. Para começar aí, eu vou falar aí em relação à classificação do time. O Rogério deixou o time aí na 17ª posição, dentro aí da zona de rebaixamento. E já o Dorival hoje continua aí na zona de rebaixamento, só que hoje ocupando aí a 19ª posição. Eu vou fazer aí alguns confrontos aí de dados entre os treinadores, onde em relação a pontos ganhos, o Rogério conquistou aí 11 pontos e já o Dorival conquistou 12 pontos. Tratando-se aí de vitórias, foram 3 para cada lado. Já em relação aí a empates, o Rogério conseguiu aí 2 empates e o Dorival aí conseguiu 3 empates. E em relação aí a derrotas, o Rogério Ceni aí obteve aí 6 derrotas, já o Dorival apenas 5 derrotas. E gols pro, o Rogério conseguiu aí 10 gols com a equipe de São Paulo e já o Dorival conseguiu aí 18 gols, uma grande diferença aí em relação ao período que o Rogério aí estava aí à frente do São Paulo, fazendo aí 18 gols. O time melhorou aí em relação aí ao ataque. Já em relação aí a gols sofridos, o Rogério aí tomou apenas 11 gols aí quando estava comandando o São Paulo, e já o Dorival 22. Então a defesa aí com o Dorival piorou um pouco. E em relação aí a saldo de gol, o Rogério Ceni saiu aí e deixou o time com um gol aí negativo. Já no caso aí do Dorival Júnior, o time ficou aí com 4 gols negativos. De forma geral, o Dorival saiu aí um pouco melhor aí que o Rogério Ceni em relação aí a gols marcados e também a pontuações conquistadas, mas isso se deve aí às ausências e perdas de jogadores que o Rogério teve, e o Dorival ganhou aí novos jogadores aí que melhoraram um pouco mais aí a equipe do São Paulo. No próximo slide a gente vai ver em relação a perdas que o Rogério teve. É, o Rogério perdeu aí um grande jogador da sua equipe que estava sendo aí no momento o Thiago Mendes. O jogador vinha aí numa fase extraordinária e era de cara aí o melhor jogador da equipe do São Paulo. Além das duas promessas aí, o David Neres e o Luiz Araújo. Eles ainda não eram titulares absolutos, mas a torcida apontava aí como os grandes aí responsáveis para a melhora do ataque do São Paulo, o que não veio acontecer aí, pois a diretoria acabou vendendo aí precocemente as duas joias aí no time do São Paulo, e isso acabou atrapalhando aí um pouco do desenvolvimento do trabalho do Rogério Ceni. Já o Dorival teve aí 3 jogadores aí bem que incorporaram mais aí o time do São Paulo. O Arboleda eu ainda vejo um jogador meio irregular, faz boa partida, depois não vai mal. Já o Marcos Delé é um jogador aí que faltava para o elenco do São Paulo, um jogador muito rápido, talentoso e que melhorou aí um pouco o ataque do São Paulo. E para falar do Hernandes, disparado aí o melhor jogador da equipe, tanto fazendo gols quanto na armação de jogadas, além da liderança que ele põe em campo. O Hernandes aí está sendo nos últimos jogos aí o melhor jogador do São Paulo, voltou aí voando da Europa. No outro tópico que eu vou trazer aí são aí os equívocos é, cometidos aí pelos treinadores. Alguns erros que acontecia com o Rogério, o Dorival aí acaba repetindo, mesmo sabendo que não funcionou muito bem na época do Rogério. Os principais erros aí do Rogério, eu acredito que aí, ele ter trago aí o, o jogador Cícero, foi um jogador que já havia passado no São Paulo e não foi muito bem, e o Rogério acabou pedindo para a diretoria trazer de volta, e o que veio acontecer é que ele não jogou bem aí, acabou atrapalhando um pouco os planos do Rogério. O Wesley, outro jogador também que não vinha bem aí nas temporadas passadas pelo São Paulo, eu acredito que deveria ter sido emprestado para alguma equipe para ser melhor. Agora que foi emprestado aí para o time do esporte, mas eu acho que desde o começo do ano já deveria ter sido emprestado aí, pois tem um salário aí considerado caro para o padrão aí do São Paulo nos dias de hoje. O Bruno, um grande lateral aí que jogou no Fluminense, mas no São Paulo não se encontrou, teve muitas oportunidades e não correspondeu aí
a expectativa tanto da torcida quanto também da diretoria. Já em relação aí ao Maicon, chegou aí para ser o xerife da zaga, o que não veio acontecer, e aquele episódio ali com o Rodrigo Caio acabou piorando a situação dele aí dentro do clube e acabou se transferindo para a Europa. Já no caso aí do Dorival Júnior, temos aí o Cueva, que ele acaba insistindo no Cueva. É um bom jogador, tem muito talento, mas precisa aprender a jogar para a equipe. É um jogador que prefere dar um vãozinho de perna, um lençol no cara, do que dar um passe esticado para o atacante aí sair na cara do gol e tentar ganhar o jogo. O Cueva precisa aprender a jogar de forma mais racional e menos emocional. Ele prefere dar ali, fazer aquela jogadinha e sair como craque do jogo do que ajudar o time aí com o passe a fazer o gol. No caso do Bufarini, é um jogador aí muito raçudo, teve bastante oportunidade, mas não veio muito bem. Contra o Palmeiras aí, a maioria das jogadas que saíram do Palmeiras foram todas pela lateral direita. No último gol lá ele ficou fazendo a linha, mas esqueceu de marcar o jogador Willian, que saiu livre na cara do gol. Depois ele tentou correr, já não tinha mais tempo. Para mim é um jogador que também não deveria estar aí no elenco do São Paulo. Eu acredito que deveria apostar aí ou no Araruna no lateral ou também no Éder Militão. Já no caso aí de outro equívoco do Dorival, não dá chance aí ao Brenner, um jogador aí que veio da base muito bem, além do Militão também que é da base. São dois jogadores que eu acredito que deveria ter mais constância aí na equipe do São Paulo para que o time conseguisse achar aí um padrão definitivo aí de jogo. E o outro tópico que eu vou trazer aí é sobre um esquema tático que, se hoje eu fosse treinador do São Paulo, eu adotaria o esquema aí 4-3-3, começando aí com o Renan no gol, Arboleda e o Rodrigo Caio formando a zaga, além do Edmar aí na lateral, que vem muito bem, apesar de ter cometido aí algumas falhas, mas eu considero ele tão bom no apoio quanto também na marcação. O Éder Militão também para dar uma melhor sustentação aí à zaga, pois percebemos aí no gráfico e nos números que o próprio Dorival aí piorou aí a zaga, mas eu acredito que essa piora deve-se aí à exposição constante dos nossos volantes que avançam muito e depois tentam voltar na marcação dos atletas adversários que não conseguem e acaba expondo aí muita zaga. Eu colocaria aí na marcação para ficar mais dando apoio à zaga o Jusilei e também o Petros para ficar mais na marcação. E a armação de jogada, eu colocaria o Hernandes, que vem sendo aí o principal jogador da equipe. Além do trio de ataque aí, Lucas Prato centralizado, o Marcinho e também o Marcos Guilherme aí na ponta. Seria um ataque aí bem rápido e também com chances de efetivação de gol com o Lucas Prato aí mais centralizado. Dessa forma aqui, eu acredito que o São Paulo se sairia melhor em campo. É uma posição aí do Dorival a se repensar, pois o que acontece? Às vezes ele põe o Cueva e não o Marcinho, põe o Prato e o Marcos Guilherme. Aí o Marcos Guilherme volta para marcar, o Prato fica isolado na frente sem jogada, pois o Prato, a gente sabe, é um jogador de definição e não de fazer jogadas de gol. Então o que acontece? Eu tiraria o Cueva, que não vem rendendo, colocaria o Marcinho numa ponta e ficaria com três atacantes para tentar aí conseguir os gols e ganhar as partidas que a gente tanto precisa aí para sair dessa posição incômoda que é a zona de rebaixamento. Já aqui, pessoal, eu estou ilustrando aqui a forma do São Paulo se defender. Eu queria que vocês avaliassem que essa linha que eu coloquei é para simular como se fosse a linha do meio de campo. O que acontece? O São Paulo às vezes recupera a bola e vai fazer jogada, mas não consegue, porque toca aqui, aí o que acontece? Os adversários avançam na marcação, aí acabou que ou faz falta no Prato para não ter sequência de jogada, ou às vezes acaba sendo mais rápido que o Prato, toma a bola e já dá contra-ataque. Então o que acontece? Fica muito embolado aqui o time do São Paulo e sem chance de sair porque o adversário fecha todo o espaço. O que eu acredito que deveria acontecer, um pouco mais de pensamento do treinador. Eu colocaria o que? O Marcos Guilherme ficaria aproximadamente aqui e do outro lado o Marcinho, porque os três volantes, ao pegar a bola, podia fazer um lançamento e colocar um dos dois jogadores aí na cara do gol, pois sabemos que na maioria dos casos os zagueiros são mais lentos do que os atacantes. Então, como temos aqui três volantes, mas que sabem jogar,
Eu acredito que com o Marcinho e o Marcinho aqui e o Marco Guilherme na frente seria mais fácil de conseguir um contra-ataque e finalizar as jogadas aí em gol. Então, acredito um pouco aí de pensamento do Dorival para armar isso seria mais fácil do que ficar todo mundo aqui em bloco e tentar sair, porque com a marcação assim fechada do time adversário fica quase que impossível conseguir jogadas aí de gols. Bom, galera, eu queria agradecer aí a vocês por assistir de novo aí, o meu vídeo. Muito obrigado aí aos acessos. Já estamos passando aí de 600 acessos no canal. Muito obrigado aí a todos. Agradeço aí a todos os inscritos e até um próximo vídeo. E se vocês aí não gostaram de alguma parte aí do vídeo, quiser comentar, não tem problema nenhum. Gostou ou não, pode dar seu comentário aí que fica até mais interativo aí para o canal. Então, até logo. Muito obrigado a todos.